Por que Suzane, né? E aí essa ideia do porquê, eu faço um jogo ali de linguagem com esse porquê da Suzane, porque é para entender por que a mídia escolheu a Suzane, né, como uma personagem de um crime sensacionalista, e por que Suzane, no sentido de perguntar a Suzane por que ela fez aquilo, né, por que ela matou os pais. E aí, enfim, esse artigo ele é um produto que é parte de uma tese de doutorado, né, que eu fiz durante 4 anos, já tem quase 8 anos que eu terminei essa tese, e esse artigo, inclusive a tese virou livro esse ano, o nome do livro se chama Quando o Filho Mata o Pai, as narrativas dos crimes de família que abalaram o Brasil, onde eu trato dos crimes de família desde a década de 70 até 2002, quando aconteceu o episódio lá da família von Richthofen. E aí, no caso da Suzane, foi por isso que eu fiz o artigo, né? Porque ele é parte dessa pesquisa, que é uma pesquisa maior. E aí você pergunta, é o lado emocional da mídia, você está querendo dizer que é um lado sensacionalista, midiático? Sim. E a ideia da pergunta, né, entender por que eles escolheram a Suzane e não outros episódios, né, outros crimes, né, tem a ver com uma ideia de que o caso da Suzane é um caso muito excêntrico, o que a gente chama, a partir de um estudo feito por Roland Barthes, né, um filósofo francês, a gente chama de fait divers, que é excêntrico. No jornalismo, por exemplo, é explicado como quando o cachorro morde o homem, por exemplo, é uma questão comum, mas como o homem mordeu o cachorro, é uma excentricidade. E aí, no caso da Suzane, ela não mordeu ninguém, né? Necessariamente, ela mandou morder nesse caso. Não, só uma piadinha, pode cortar isso. Mas o caso da Suzane é o seguinte, a Suzane é um personagem que é rica, classe média alta, né, altíssima, ela tem um perfil, né, de uma imagem, de um estereótipo de ideal de beleza, né, uma menina loura, né, toda meio patricinha, né, tem essa coisa desse ideal, e com uma família toda ajustada, não existia ali naquela história da família dela, nenhum depoimento, nada que ligasse a Suzane a uma justificativa para ela matar os pais. Por exemplo, na minha pesquisa eu encontrei um crime que é muito similar ao da Suzane, de uma menina chamada Andréia. Andréia do Amaral. Era uma moradora de Santos, e ela também é a mesma coisa, o nome do namorado dela era Daniel, e ela também, classe média alta, e combina com o namorado de matar os pais. Mas no caso dela existe uma justificativa, o pai dela abusava dela, então ela conta isso em depoimento. Na Suzane não, ela não tem justificativa, ela só conta, eles não me deixavam namorar, então aí resolvi matar. E aí isso é muito chocante, é apavorante, né? Porque tem um efeito para a vida do senso comum que a gente vive, um efeito de monstruosidade. A gente logo determina, não, essa menina só pode ser um monstro porque ninguém mata o pai assim sem motivo. Então eu acho que essa excentricidade, né, dá uma ideia de fait divers, né, midiático, né, muito grande. Aí a mídia se apropria disso e não para de falar disso. Então, eu inclusive uso o Muniz, né, no primeiro capítulo do meu livro, para justificar essa ideia da narração desse fait divers, que vem com uma história, com a memória do contar um fato a partir de um ideal romantizado pela literatura.
E aí a literatura do crime, onde tem alguma coisa, sempre um mistério, uma coisa excêntrica, e aí você vai tentando entender o que tá acontecendo naquela trama, e é aquele enigma que vai te instigando, né? Vai instigando o leitor a saber mais, né? A ir pro próximo episódio, né? Então, por exemplo, o caso da Suzane demorou 10 dias para ser solucionado, porque ela não falava e, né, as pistas iam vindo e a mídia ficou em cima muito tempo. Então, parecia que você estava lendo um livro da Agatha Christie, sei lá, que no final é o mordomo que é o assassino, sabe? Então todo mundo fica chocado porque não esperava que o assassino era, nesse caso, aquela menina, né, a Suzane. Então eu acho que, sim, eu concordo total com o Muniz, né? E eu uso ele no meu trabalho exatamente por isso. Por conta disso, depois que eu terminei a tese, isso já tem aí 4 anos, eu fiz um projeto de pós-doutorado onde eu fui estudar as narrativas dos crimes, dos romances policiais no século XIX na França. Então, exatamente por causa disso, por entender que o jornalismo, a narrativa construída pelo jornal, ela tem uma ligação direta com esse ideal narrativo dos romances, né, da literatura. Perfeito.